Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento, um programa voltado para os nossos filiados e filiadas, mas também para a população em geral. Temos várias discussões jurídicas, discussões políticas, cultura, arte, esportes, então esperamos você para todo o programa. Continuando nosso programa, estamos aqui agora com o Dr. Vinícius, assessoria jurídica trabalhista. Dr. Vinícius, em programas anteriores a gente falou um pouco sobre aquela medida do governo em relação a projeto daquela deputada Maria do Carmo, né? Inclusive ela é extremamente incompetente nas suas obrigações como parlamentar, mas bom, sobre a questão da avaliação de desempenho, né, da insuficiência de desempenho dos servidores passíveis de ser demitido, né, do serviço público, né? Temos uma notícia boa em relação a isso? A notícia, esse projeto está no Senado, passou pelas comissões de Constituição e Justiça, as comissões competentes agora no final do ano, e visualizava-se uma situação já de plenário e tudo, com votação, uma coisa que merecesse uma atenção maior por parte dos movimentos, da categoria e tudo mais. Mas o fato é que o processo de dezembro do ano passado para cá não tem movimentação alguma, né? E aí, ano de eleição, provavelmente... Tem vários nessa situação, né? Em ano de eleição, provavelmente esse projeto não vai ter uma discussão plenária agora neste ano. Mas o fato é que ele regulamenta, só relembrando aqui, ele regulamenta aquele dispositivo da Constituição, do artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, né, que veio com aquela reforma administrativa da época do governo Fernando Henrique, e implantou um conceito que é muito comum na iniciativa privada, aquela ideia de meritocracia, né? Essa ideia de produtividade do servidor e o servidor poder ser demitido, o servidor estável, né, com a garantia constitucional da estabilidade, poder ser demitido em caso de situação ruim de desempenho, né, avaliação ruim de desempenho. E aí o projeto fixa uma nota, né, e se o sujeito tiver 30% dessa nota, da nota máxima, né, em 2 avaliações consecutivas, ele poderia ser demitido do serviço público, ou se obtiver uma nota equivalente a 50% das 3 últimas avaliações de desempenho. É um projeto que não atende a categoria, vale ressaltar, né? Os movimentos, os sindicatos, eles são contrários à medida, porque não é uma coisa padronizada, o projeto não padroniza a avaliação. Essa avaliação é feita pela chefia imediata. Tem toda uma questão subjetiva. Exatamente, então, né? Exatamente essa carga de subjetivismo prejudica uma avaliação isenta e capaz realmente de mensurar o real desempenho do servidor. E é por isso que a nossa preocupação com uma proposição legislativa como essa. E a boa notícia é que o projeto está parado, mas é necessário que o movimento dos trabalhadores do serviço público continue alerta, vigilante e mobilizado para o caso de acontecer alguma coisa de via plenário, né? Está no Senado e está só aguardando a ida, né, a remessa para o plenário e aí incluir em pauta para poder ser votado. Então é importante que a gente mantenha essa vigilância. Principalmente manter o tempo todo, né? Mas principalmente pós-eleição, né? Onde deve vir à tona tudo que está represado, né? E ao mesmo tempo, só para ilustrar, né? Fazendo esse estudo sobre a situação desse projeto, vi que também tem um projeto, e eu acho pouco provável que ele surta, que ele progrida, mas é um projeto de um deputado, acho que é do PT de Minas Gerais, em que ele sugere, a proposição legislativa é no sentido de que os servidores que pedirem exoneração do serviço público possam voltar ao serviço público, sem concurso público. A intenção pode ser até boa, mas eu acho pouco provável. Então, enquanto você tem um projeto como esse que pensa em tirar, você tem esse outro que pensa em fazer com que esse servidor retorne ao serviço público, mas a ideia é que ele volte sem o concurso público. Por isso que eu acho que é pouco provável que um projeto desse tenha uma
uma chancela jurídica, né, da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, que valide constitucionalmente um projeto como esse. Mas tem uma proposição legislativa também nesse sentido. É muito pouco provável mesmo, né? Então, ok, obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, gente. Até o próximo programa estaremos aqui novamente convidando para participar. Obrigado a todos e a todas. Bom dia, aqui agora com a nossa parte política. Bom dia, Valério. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Valério, a gente está fazendo essas análises políticas, né, voltadas para a questão eleitoral. Fazemos isso o ano todo, né, mas agora bem voltado para essa questão eleitoral. E eu queria puxar uma discussão hoje com você, qual a sua análise em relação à abstenção às eleições, que englobe não só a abstenção física, né, mas também a abstenção da opinião em relação ao voto branco ou voto nulo. Bom dia mais uma vez, né? O voto nulo, o voto em branco e a abstenção, né? São manifestações do eleitor que tem um significado. Ele não mais acredita na política. Ele não quer mais ser parte de uma construção coletiva, seja no país, seja no estado. Quando você vota nulo, quando você vota em branco e quando você se abstém, é porque você chegou a um grau de decepção tão grande que você age dessa forma. Você não tem mais interesse, não tem mais motivação para votar em alguém. Isso está certo ou isso está errado? Na nossa opinião, nós vivemos em uma democracia. Não vivemos em uma ditadura, não vivemos numa monarquia. Nós vivemos numa democracia como a dos Estados Unidos, como a da França, como a de Portugal, como a do Canadá, em que as pessoas são chamadas a votar. Elas são chamadas a votar. Por que elas são chamadas a votar? Porque ela é parte da sociedade. É uma pessoa que tem identidade, ela tem CPF, ela come, ela usa as ruas, ela usa os prédios públicos, ela tem casa. E como é que alguém rejeita participar da política? Com um simples argumento de que tudo é igual. Não é tudo igual. Não é igual. Não é igual. São diferentes. O problema é que você que pensa dessa forma se omite. E quando você se omite, o que vão ser eleitos são os mesmos de sempre. É triste, mas é a realidade, são os mesmos de sempre. Porque as pessoas que poderiam fazer a diferença, não fazem a diferença. É muito comum, em período de eleição, as pessoas irem para a praia, né? Aí vão para a praia, não votam, e quando retorna no domingo, na segunda-feira, ou na terça ou na quarta, um dia depois, posteriormente, vai ao cartório eleitoral e paga a multa de R$3,50, pouco mais de R$3,50, e acha que ficou isento, acha que é um valor simbólico e que ele pode pagar e que ele não deu o voto a ninguém e por isso inclusive fica se vangloriando. Eu não votei ninguém, todo mundo ia fazer como eu fui lá, paguei pouco mais de R$3,50 e pronto, não precisei votar. Só que essa pessoa está fazendo tudo errado. Essa pessoa está contribuindo para que a sociedade continue do jeito que está. Uma atitude dessa, ela colabora para o caos no trânsito, ela colabora para o caos no transporte coletivo,
para violência. Para violência. Para falta de saneamento. E é preciso dizer também o seguinte, que esses 3,50 vai para o fundo partidário. Vai para o fundo partidário. Se você está criticando, né, que os partidos têm direito a um valor X, ao não votar e pagar um pouco mais de 3,50, você está contribuindo. E esse dinheiro vai para o partido político. Segundo informações da Justiça Eleitoral, na última eleição, só que foram destinados quase 100 milhões para o fundo partidário, em função... Só do valor dessas multas. Só do valor dessas multas. Então o voto nulo não é o caminho. O voto em branco também não é o caminho. E muito menos a abstenção. Abstenção significa dizer que você não se interessa mais por nada. É como se você tivesse com mal de Alzheimer. Todo mundo aqui ao seu redor e você não percebe que as pessoas estão ao seu redor. É como se você tivesse com mal de Alzheimer, uma demência, e você estivesse no meio de 600 pessoas e você sem perceber que você estava no meio de 600 pessoas. Então, se você é parte da sociedade, você tem que ser uma parte ativa, você tem que ser uma parte propositiva, você tem que ter ideias, você tem que ter projetos, você tem que apresentar saída, não você se omitir. Lembra dos andarilhos, né, que vivem andando pelo Brasil afora? Quando você se omite, você está fazendo como uma pessoa daquela, que sai vagando pelo mundo, não participa de nada, não é uma pessoa sociável, não é uma pessoa que se reúne, que debate, que discute com as pessoas, com quem está ao seu redor. Afinal de contas, a pessoa trabalha, a pessoa, quando não trabalha, estuda, né? Está sempre em casa, mora numa comunidade, num bairro ou num prédio. Ou seja, você está sempre rodeado de pessoas que todos os dias têm problemas, de todas as matizes. Imagina aí você ser uma pessoa omissa. Isso não faz bem. Isso torna as pessoas doentes. Então nós temos que ter uma voz ativa, nós temos que participar, nós temos que ser pessoas presentes na sociedade, no sindicato, no conselho comunitário, na colônia de pescador, no sindicato rural, na associação de amigos, enfim, no time de futebol. Você tem que ser uma pessoa que se relacione, que tenha posição. Você não pode ser uma pessoa omissa das coisas. E o voto é muito importante que ele seja exercitado. O instrumento eleitoral, ele é uma grande ferramenta de transformação da sociedade. Nós sabemos disso. Nós podemos transformar esse país por meio do voto. Nós queremos a transformação por meio do voto, não é por meio das armas, não é por meio da violência, do ódio. Nós queremos mais democracia. E é importante que a população vote para fortalecer a nossa democracia, que é o melhor regime que existe no mundo. A Europa toda tem democracia. Você já viu algum país europeu, Portugal, Islândia, Suíça, Suécia, Estados Unidos, França, Canadá, pedir intervenção militar? Você já ouviu isso? Nunca. Isso é coisa de país atrasado. Isso é coisa de país subdesenvolvido. Tivemos agora uma eleição num paísinho chamado Zimbábue, onde o presidente, um país na África, um país pobre, as pessoas passando muita fome, o presidente lá estava no poder há 37 anos. Aí foi feita uma eleição agora, e após a eleição começou uma guerra lá dos grupos políticos se matando e tiroteio. Você não vê isso acontecer na Europa. O que é que nós queremos? Porque nós queremos um exemplo
da Europa ou queremos esse tipo de exemplo? Então, quando alguém pede intervenção militar, quando alguém pede ditadura, ele está querendo esse tipo de exemplo. Porque nos países desenvolvidos ninguém pede ditadura, intervenção militar, muito pelo contrário. As pessoas pedem mais democracia, né? Porque a democracia, com todos os seus problemas, é o melhor sistema que foi criado até hoje. Melhor regime que foi criado até hoje. Então nós precisamos fortalecer a nossa democracia. E o voto, a participação por meio do voto é fundamental, né? Que a pessoa vá lá, não vote nulo, não vote branco, não se abstenha, vote. Vá lá, vote, faça a diferença. Ok, obrigado, Valério. Até o próximo programa. Eu que agradeço. Na parte política hoje, falamos sobre a questão da abstenção física ou da abstenção de opinião na questão do não ir votar, um votar nulo ou branco. Correram rumores, né, que se ninguém for votar, né, se a população inteira não for votar, a eleição é anulada. Até poderia ser, mas sabe quantos votos precisa para validar uma eleição? Então sabe quem é que não vai votar? O cidadão de bem. Porque esse pessoal que está aí vão votar em si mesmos. Então basta um voto para que a eleição seja considerada válida. Não existe essa questão de 50% mais um anular uma eleição. Isso não existe, isso não é regra do TRE. E não é previsto isso. Então não adianta você não ir. Você vai estar apenas virando as costas para o seu estado, virando as costas para o seu país, se eximindo de uma responsabilidade que é sua. Não desista do seu voto. Não queira ditadura militar, onde você sequer pode expressar suas opiniões, porque quem expressa é perseguido, é morto, é exilado. Queira mais democracia. Queira o exemplo dos países desenvolvidos, onde as pessoas podem se expressar e querem mais democracia. Nós devemos querer sempre muito mais democracia. Isso com muito critério. Você deve expressar a sua vontade. Claro que a sua vontade é não votar em ninguém, você vai votar nulo. Mas fique sabendo que você vai estar validando uma eleição em não votando ou indo votar e votando branco ou nulo. Você vai estar validando uma expressão para que alguém tome a decisão por você. Você está virando as costas para o seu país, para o seu estado, para o seu município, para a sua família, para a sua rua, para o seu bairro. Você está virando as costas para tudo. Você está me dando um cheque em branco porque eu vou votar. Você vai tá me dando um cheque em branco para eu decidir por você. Então isso pode não ser a melhor opção nesse momento em que muitas pessoas estão aí desencantadas com a política. Pense que a política é uma arte, uma ciência belíssima. Ela nos dá a oportunidade de mudar ou deixar as coisas como estão. Então, faça uma reflexão e até outubro resolva o que é que você quer. Se você quer um país melhor ou se você quer deixar na mão das pessoas decidir o que vai ser esse país por você. Bom dia aqui para o Dr. Leonardo, né, que está aqui conosco mais uma vez, muito obrigada. Falar sobre os direitos pessoais, não é isso? Dr. Leonardo, em relação à questão de locação de imóvel, né? Eu estou aqui no meu imóvel, muito bem, no tempo ainda, tenho tempo ainda de locação, de acordo com o contrato, e o dono vem e diz assim, ó, sai que eu quero um imóvel. Se ele pode fazer isso, ou se pode, em que condições ele pode, ou se ele não pode, certo, né? Gigi. Bom dia, Gigi, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo mais uma vez. Para a sua pergunta, Gigi, se o locador, né, que é o proprietário do imóvel, pode solicitar a devolução do mesmo ao locatário durante a vigência do prazo contratual, a resposta é não, ok? Lógico, aí eu vou esclarecer. O contrato está em vigor, né? Tem um prazo, quer seja de 12 meses, de 30 meses, o que for estabelecido. Eu estou pagando. Contrato por escrito, eu estou pagando. Está tudo regular. Eu não estou descumprindo nenhuma cláusula contratual, nada. O locador, ele não
tem o direito de solicitar a devolução do imóvel antes do prazo previsto, ok? Mas aí você pode me perguntar, e o locatário pode devolver o imóvel? Sim, ele pode devolver o imóvel. Porém, existe na lei de locação e nos contratos de locação a estipulação de multa contratual pela devolução antecipada do imóvel. E geralmente os contratos estipulam o valor referente a 3 vezes o valor do aluguel, ok? Ah, quer dizer que eu entreguei o imóvel no primeiro mês, eu tenho que pagar a multa 3 vezes o valor do aluguel, ou eu estou na metade do contrato, ou seja, 12 meses, eu estou no 6º mês, eu quero devolver, eu tenho que pagar os 3 meses? Não. Essa multa ela é proporcional ao tempo que eu estou no imóvel. Por exemplo, se eu estou num contrato de locação de 12 meses e eu no 6º mês, ou seja, na metade, eu quero devolver o imóvel para o locador e eu não preciso de motivos, no caso quando eu falo é o locatário. O locatário ele pode devolver imotivadamente o imóvel, desde que pague, né, a multa. Então, como é que se dá isso? Eu tenho que pagar metade do valor da multa, ou seja, essa multa ela é proporcional ao tempo que eu estou no imóvel, ok? Mas o locatário pode. Quando é que o locador pode reaver o imóvel, né, antes do prazo? Se o locatário, de comum acordo com ele, concordar na devolução, ele vai falar, mas olha, eu preciso do imóvel, assim, justifica. Se o locatário concordar, ou seja, mútuo acordo, se devolve, né, se rescinde aquele contrato. Não sendo desta forma, você só pode reaver o imóvel durante o prazo contratual se o locatário ou descumprir cláusula contratual ou tornar-se inadimplente no pagamento do aluguel e das demais despesas, como condomínio, como água, energia, entendeu? Então só assim é que o locador pode reaver o imóvel antes do prazo estipulado em contrato. Senão, ele tem que esperar o prazo contratual e se ele não quiser renovar a locação, a lei também estipula que 30 dias antes do prazo estabelecido para o encerramento, ele tem que notificar por escrito o locatário dizendo, olha, findo o prazo estabelecido, eu não quero mais continuar com a locação, não vou renovar e você me entrega o imóvel. Para isso ele não precisa apresentar razões também. Não, exatamente. Mas ele precisa notificar 30 dias antes, dizendo que não vai renovar o contrato de locação. Aí se o locatário não devolve o imóvel, entendeu? Aí sim, aí ele pode entrar com ação judicial de despejo pedindo a devolução do imóvel. Por quê? Porque ele fez o que a lei determina, ele notificou e o locatário está no imóvel dele de forma irregular. Deixa eu colocar uma questão. Eu tenho um imóvel e é muito comum você ver assim, vende-se ou aluga-se, né? Eu coloquei a venda ou enquanto não vendo para aluguel. E aí assim, eu loquei por 12 meses e apareceu uma proposta de compra e venda. Certo. No caso de alguém que vai comprar o meu imóvel, né? Ainda assim, eu não posso pedir o imóvel, dizer, eu quero comprar, mas eu quero comprar logo. Não, Gigi. A lei de locação estabelece o seguinte, se o locador quiser vender ou aparecer uma proposta, ele tem que notificar o locatário, é o chamado direito de preferência. Sim. Certo? Ele tem que notificar o locatário dizendo o seguinte, olha, o meu imóvel está à venda por X reais e a forma de pagamento é essa. E o locatário tem o prazo da lei estabelecido para responder. Ok? Se ele se abstém do direito que lhe cabe, o direito preferencial, o locador ele pode sim fazer a venda do bem, porém o locatário permanecerá no imóvel até o final da locação, do prazo estipulado no contrato. Quem compra o imóvel, né, subroga-se no direito do locador e ele passa a ser o locador. Sim. E aquele contrato ele tem que vigir até a sua data. Então quem comprou, na verdade, passa a ser o locador. Entendeu? Ele tem que respeitar respeitar o prazo do contrato. Aí ele também só pode, ao final do contrato, fazer a mesma coisa que o locador originário faria.
notificado dizendo, ó, não quero. Exatamente. Acontece, Gi, são situações que acontecem costumeiramente no mercado imobiliário. São situações que acontecem sim, essa que você colocou bem. E as pessoas às vezes não sabem disso, né? Mas acontece. Ok, tá bom, muito obrigado, De nada, Leonardo. E até o próximo programa. Até, se Deus quiser. E eu queria chamar muita atenção, nós temos visto aí a verdadeira cruzada contra a corrupção que a população tem demonstrado, né? O horror à corrupção. Então isso no cenário nacional, no cenário estadual, no cenário local, né, que não é o caso das eleições municipais, mas tudo que vai acontecer agora, né, eleição de deputados estaduais, federais, senadores, governador, tudo isso diz respeito a todos os municípios, né? Então é também uma situação local. Nessa cruzada contra a corrupção, a coisa mais importante que tem no combate à corrupção é cada um de nós combater a corrupção. Valério fala o seguinte, né, tem um jargão dizendo parlamentar corrupto, não, candidato corrupto, eleitor corrupto. Ele inverteu isso. Ele está colocando o seguinte, eleitor corrupto, candidato corrupto. Por quê? Porque a partir da aceitação da corrupção por parte do eleitor, que é corrompido pelo corruptor. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito seriamente, né? Como é que isso se dá? E aí, boa parte das pessoas deve pensar o seguinte, mas eu não vendo o meu voto. Eu não ganho tijolo, eu não ganho uma consulta médica, eu não ganho uma dentadura. Existem muitas outras formas de corrupção que nós nem podemos enumerar aqui. São muitas, muitas mesmo. E eu queria colocar para vocês um pensamento que eu tive. Como é que eu vou saber se eu estou vendendo o meu voto? Simples. Se você não estiver se movendo por um interesse coletivo, se você estiver movendo o seu voto por um interesse individual, você está vendendo o seu voto, você está sendo corrupto, você está sendo corrupta. Então a melhor forma de você refletir em quem você vai votar até o dia da eleição em outubro é pensando isso, fazendo essa reflexão. O que está movendo o meu voto? É o interesse coletivo? Se não for, você está vendendo o seu voto. Então o que eu desejo para essa eleição, para que a gente realmente combata a corrupção, é que seu voto esteja sendo movido ou seja movido a partir de então por um interesse coletivo e não pessoal. Então fica a dica, e isso é muito importante, hein, gente? Vamos ficar de olho aí, vamos estar ligados para que isso não ocorra, tá? Então muita atenção na hora do voto. E chegamos ao fim de mais um programa Sintecef em Movimento. Esperamos você no próximo sábado.